Deus não tem neto. É. Como é que foi essa conversa? Como é que foi o seu encontro com Jesus? Quando é que você pegou a ficha, tipo, cara? Eu sempre cresci, então foi muito natural em casa. Oração, temor do Senhor. Eu cresci no meu quarto com a minha mãe contando as histórias. Muitas. Eu lembro que quando eu comecei a prestar atenção em pregação, eu já conhecia vários textos que estavam falando, porque Legal. Minha mãe tinha o costume de sentar no meu quarto antes de eu dormir. A historinha era uma história bíblica, era com uma bíblia ali com figuras, e eu cresci, eu sonhava com aquelas histórias da Bíblia e tudo mais, fui crescendo com isso. Porém, eu fui adquirindo essa oscilação muito grande, assim. Eu fui sexualizado muito cedo. Com 7 anos de idade, enquanto estava tendo um grupo de oração em casa. Uau. Eu estava no quarto com outras crianças mais velhas e eles começaram a falar: poxa, beija essa menininha aqui, agora faz assim com a boca, agora a gente vai contar até 100 segundos. E aquilo virou uma chave em mim, assim. E quando adolescente eu tive muito problema nessa área. E eu lembro que eu vivia de oscilações e oscilações muito fortes, assim. Mas especificamente, algo aconteceu comigo quando eu tinha 14 anos de idade. 14 anos de idade eu era magro, eu era atleta, seleção brasileira de paro ímpar. Paro ímpar. Eu era skatista, eu corria campeonato, tinha patrocínio, eu tava queimando minha vida por isso. Era o meu sonho desde que eu me conhecia por gente. Desde 5 anos de idade eu olhei e falei: cara, é isso que eu quero fazer. E já tinha passado de um lazer de adolescência para algo sério, assim, eu queria treinava aquilo. Direto. E cara, em plena sexta-feira, me aparece um homem de terno e gravata, 2 metros de altura, com terno cromado, aparece na pista de skate. Sério? Machando, falando em língua estranha, né? Eu já olhei e falei: puxa vida, isso aí é pra mim, cara. Você sabia que tinha endereço. Eu corri dele até falar para, e eu dei de frente com aquele homem. Ele começou a orar em língua estranha da maior altura na pista de skate, todo mundo travou e começou a profetizar em mim na frente de todo mundo. E a primeira fala: assim diz o Senhor, isso não é o que eu tenho pra sua vida. E as minhas poucas orações, porque eu não tinha vida de oração com Deus, minhas poucas orações era sobre aquilo. Era sobre aquilo. Falei: Deus, eu quero fazer isso aqui. Eu quero que dê certo isso aqui, eu quero que... Mandar pra sua glória. E tipo, eu passei uma vergonha, assim. Eu lembro que eu falava dentro de mim: Jesus, que vergonha. Sério? Desnecessário. No meio da pista? Desnecessário. Eu ia pra vigília daqui a pouco. 10h30 eu ia estar na vigília. Lá no seu escritório todo Exato. dia. Poxa, desnecessário fazer isso comigo. E pô, foi horrível, cara. Todas as minhas manobras se tornaram nome de igrejas e pastores depois daquilo. Malafaia Grind. Era só... você. Universal Slide, era só o nome das igrejas e pastores da mídia. E aquilo mexeu comigo. Eu tava num culto e falou: poxa, traga o seu melhor ao Senhor. E eu fui com o meu skate, assim, que era um bom skate. Mas eu não tava ofertando um skate caro pra igreja. Eu tava sacrificando meu sonho pro Senhor. E como eu já sabia um pouco de Bíblia, eu lembrei que quando Abraão foi matar Isaac, o Senhor falou: para. O anjo falou: para. Então eu fui indo devagar para dar oportunidade para Deus levantar alguém e falar: já vi teu coração, filho, pode parar. Mas isso não aconteceu. Eu estava ali com 14 anos de idade, entregando meu sonho ao Senhor mesmo. E a partir dali eu comecei a buscar. Eu falei assim: eu vou parar com as coisas. E eu lembro que um assunto era o que mais me perturbava, assim. Eu falava: Deus, eu quero ser batizado no Espírito Santo e eu quero ter o sinal do batismo com dom de línguas. Eu quero isso. Eu via vários testemunhos de pessoas. Eu falei: não, eu quero buscar o Espírito Santo, eu quero... Só que eu cresci na igreja, cara. Tipo assim, eu com 7 anos de idade, eu rabalaba da molecadinha: você é batizado? Eu falei: não, só sei imitar. Sou fluente. Eu sou fluente, mas na zona norte do céu. E aí eu falava, e aí eu ficava com esse negócio: coisa da minha cabeça, já sei e tal. E eu comecei a buscar muito, assim. Eu comecei a orar, comecei a ler. Foi um choque. Poxa, obrigado Diante do Trono, obrigado Ana Paula Valadão, porque eu tive um encontro nas canções, assim. Eu lembro que foi a primeira vez que eu senti a presença de Deus ouvindo um disco. Eu tava num carro. Qual era? Você lembra? E era, se eu não me engano, eu não lembro se era o Exaltado ou se era o Águas Purificadoras. Okay. Eu acho que era o Águas Purificadoras. Eu falava pra minha mãe, mãe, não faz sentido, isso aqui é um plástico.
eu tô sentindo aqueles negócios da igreja. Sério? Dos cultos. E ela falava, filha, porque ela começou a me explicar sobre aquilo. E aí eu lembro que eu peguei o encarte e tinha todos os versículos bíblicos de cada canção. Puxa, isso aqui foi uma maravilha na minha vida. Olha que louco. Cara, eu mergulhei na minha vida com Jesus na Bíblia. As canções eu já conhecia, então eu comecei a ler os textos que testificavam aquela composição. Então eu fazia devocionais, estudos em cima daquilo. Só que chegou o dia, meses se passaram e eu não fui batizado com o dom de línguas. Eu falei, quer saber? Fui no culto de mulheres na minha igreja. Fui no culto de mulheres, sentei lá no fundo. Falei, Jesus, eu só vim agradecer e falar obrigado. Foi um tempo interessante, mas eu vou voltar para aquela minha vida de zoeira. E eu fiz tudo, parei com tudo, abri mão de tudo e eu só queria uma coisa, essa uma coisa o Senhor não me deu. Então, obrigado. E fui pra casa, cara. Realmente era uma despedida da minha caminhada, da minha curta caminhada pessoal com o Senhor. Só que antes de dormir, eu comecei a agradecer por mais coisas. Falei, não, obrigado também, porque aquele dia aconteceu. Obrigado. E eu dormi agradecendo. E 3h15 da madrugada eu acordei com meu joelho queimando. E aí eu reparei que eu tava no meio do meu quarto, no carpete, de joelhos. E eu só falava em língua estranha e eu não conseguia falar português e aquilo foi uma loucura pra mim, assim. Eu lembro que naquela semana eu fui 5 horas da manhã pra minha igreja, antes de ir pra escola, era caminho, eu era filho do pastor, eu tinha chave. 5 horas da manhã eu comecei a ir pra igreja orar e eu lembro que um dia eu peguei um violão, virei ele de costa e cantava tocando violão, batendo atrás, porque eu não sabia tocar violão. E ali eu tive uma visão, o Senhor me deu uma visão que eu estava conduzindo uma igreja em adoração. E eu tirava aquele microfone e eu começava a pregar e eu tinha 14 anos de idade. Eu levantei, que eu tinha ido pro chão naquela experiência. E a hora que eu levantei, falei, Senhor, se é o Senhor, me dá um sinal. Eu peguei o violão e comecei a tocar, cara. Meus dedos iam sozinhos nos acordes. Foi assim que eu aprendi a tocar. Tá bem, cara? Não, foi exatamente isso. Eu nunca tive uma aula, nunca foi ninguém que me ensinou, olha, esse dedo aqui você põe aqui. Meus dedos foram nos acordes. E foram 4 notas, eu falo que foram 4 notas, e as outras 100 e pouca eu fui aprender. Entendi. Fui desenvolver. O dom o Senhor dá, a gente desenvolve. Então eu fui desenvolver o resto, mas aquilo me impactou muito, sabe? Eu tinha uma certeza. Eu tinha uma certeza de algo. Eu até falo pros meninos, pra galera que convive muito perto de nós. Quantos anos você tinha nessa experiência? 14 anos de idade. Foi em 14 ainda. E foi ali nos 14 anos de idade que tudo isso aconteceu. O profeta na pista de skate, a minha oferta de um sonho, a minha busca pelo Espírito Santo e aí um destravamento de uma visão que falava um pouco do meu destino. Então, esse foi o meu maior encontro com o Senhor mesmo, assim, isso que marcou muito. E aí você então começa a envolver com a música? Eu era muito doente. Ah, é? Eu era muito Físico? doente. Físico. Eu nasci com bronquite, cresci com bronquite, tive pneumonia, eu contava, assim, eu lembro que eu parei de contar lá na 30 e pouco, assim. Isso de bronquite, de pneumonia foi mais tantas. Meu Deus. E internação foram várias, eu contava. E eu lembro que a chave principal virou nisso, assim. Eu lembro que eu fui carregado pelos jovens da minha igreja numa cadeira porque eu não conseguia andar. Eu peguei pneumonia dupla. Com 14 anos de idade, os médicos falaram que meu pulmão estava igual a um idoso de 60 anos que fumava. Eu estava perdendo os meus 2 pulmões. Eu lembro que eu fui num culto que era um auxiliar do meu pai que estava pregando, um dos pastores lá, que foi o mesmo cara que invadiu a pista de skate. É mesmo? É. E ele estava pregando e ele falou, cara, ele falou assim, muitas vezes o Senhor tem permitido acontecerem coisas na sua vida que... Ele pregou sobre Jó e tal, falou, olha, foi o próprio diabo que tocou ali, mas com uma permissão do Senhor para isso. E às vezes Satanás está colocando uma coisa na tua vida que para você está te afastando de Deus. Mas se você ressignificar isso pode te aproximar. E eu entendi. E foi a primeira vez que eu fui... E meu pai era o homem... Eu cresci, Douglas, vendo o braço crescer, cego enxergar, paralítico andar. De milagres? Muito. Meu pai sempre se moveu em muita revelação e muito milagre. Era corriqueiro no nosso ministério. Ele ficava bravo quando as pessoas não traziam doentes para a igreja. Eu falei, gente, cadê os enfermos, gente? Cadê os enfermos da cidade? Traz. Então, tipo assim, eu cresci nesse ambiente. Eu já vi pessoa com toda atrofiada, assim, toda e começar a estalar os ossos e a pessoa ficar sã. Eu vi as coisas mais incríveis, assim. Só que meu pai orava por mim, cara. Eu tava com gripe, ele orava por mim e ficava com bronquite. Ele orava por mim e ficava com pneumonia.
Ele vinha orar por mim falando, não ora. Vou piorar. Não, da pneumonia só tem um caixão. Depois falando, não ora. Eu falava, era um caos na nossa casa. Poxa, que unção é essa? Que funciona na vida? Que fé é essa? Que para todo mundo que eu oro. E eu tinha essa crise. E eu entendi. E aquilo me afastava muito. Eu falava, era uma das crises minhas com Deus. Eu falava, como é que pode? Meu pai era por todo mundo é curado, ele era por mim, eu sou pior. E aí e aquela mensagem me fez ressignificar isso. Eu falei assim, talvez o Senhor está permitindo isso acontecer para que eu não terceirize mais o meu relacionamento através do dom dos meus pais. Eu preciso buscar diretamente com a fonte. Então eu lembro que eu comecei a buscar minha cura. Meu primeiro relacionamento com o Senhor, em nível de fala, foi buscando a minha cura. E eu tive que falar com o curador, né, pra pedir a cura. Só que daqui a pouco eu criei um prazer imenso em falar mais com o curador e falar menos sobre a cura com ele. E no meio desse processo todo que começou, o profeta veio na pista de skate, a entrega do meu sonho de ser skatista, que veio o dia que começou a tocar o violão. E no meio desse processo, a hora que eu fui me atentar, eu nem tava mais ligando para se eu tava curado ou não. E a hora que eu fui perceber, eu já tinha sido curado. Uau. E eu tava apaixonado por outras coisas. Então esse foi o processo, assim, envolve renúncias de alguma coisa, de várias coisas, só que ele parte a partir de uma doença, dentro da casa de um homem que tinha um dom de...